Obrigado, Diogo. E segue o nosso congresso, amigos que nos acompanham através das mídias sociais da Fergus Play e de todas as plataformas de retransmissão. E conforme foi anunciado, eu estou aqui no estúdio com dois convidados muito especiais. Estão aqui conosco o nosso querido César Braga Said e a nossa querida Janete Azambuja. Ambos palestrantes desse congresso, ambos autores também de obras espíritas, inclusive da nossa editora, da Fergus Editora. E nós vamos ter a alegria de conversar um pouco com eles, de bater um papo sobre a temática do congresso em geral, mas especialmente sobre os temas que cada um deles pretende abordar aqui conosco, né? E vamos começar com a nossa querida Janetinha, né? Ouvindo dela um pouco, Janete, o teu oi, o teu sentimento sobre esse congresso. E depois estou cheio de perguntas para te fazer sobre a compaixão na era de regeneração. Boa tarde, Gabriel, César, queridos ouvintes, queridos amigos. Estar aqui no congresso hoje é uma alegria. É lotar os nossos corações de luz, de felicidade, com esses abraços, com esses olhares brilhantes e, acima de tudo, trazermos a nossa doutrina espírita em comunhão de pensamentos. Então, é realmente um grande encontro e que nós possamos aqui fazer a nossa parte, nos abraçando, nos reencontrando e levando a mensagem de Jesus para todos os ouvintes, para todos os amigos, porque nós somos todos irmãos. Todos reunidos nesta doutrina em comunhão de pensamentos em fraternidade. O pessoal está brincando aqui nos corredores, nos bastidores, César, que é o Congresso do Abraço. Porque muitos ainda não haviam se reencontrado presencialmente, né, depois da pandemia. Então quero passar para o César também dar o seu alô, o seu boa tarde aqui para a gente. Seja muito bem-vindo ao Rio Grande do Sul, ao Congresso Espírita do Rio Grande do Sul e ao nosso coração que tu cativaste, ó. Faz tempo. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês, na presença da Janete, de tantos corações queridos. E eu me lembro que na mensagem que me foi pedido para gravar, chamando as pessoas para o congresso, né? Eu fiz questão de dizer, olha, eu quero lhe dar um abraço e receber o seu abraço. Então, quando você fala que é o Congresso do Abraço, eu só tenho que concordar e dizer que eu acho que eu nunca fui tão abraçado na minha vida e nunca distribuí tantos abraços, Gabriel, para minha felicidade. Então, só gratidão a todos vocês. O congresso está lindo, está maravilhoso e, sobretudo, ele está afetuoso. Isso é tão relevante, né, meu amigo? E especialmente, né, Janete, César, o tema que o César abordou agora pela manhã, né, a temática que ele traz para o congresso, se conecta com a construção de uma saúde integral, né? Sim. E algo cuja percepção a gente vem ampliando aos poucos, mas que ainda assim não está completamente disseminado no mundo que ainda é tocado pelo materialismo nesses tempos de transição. Então, César, querido, queria te perguntar sobre isso, meu amigo. Como concebermos o que é ter saúde integral à luz da doutrina espírita? Gabriel, ter saúde integral, eu concordo com você, é um processo, ainda é uma construção, porque via de regra a gente associa isso muitas vezes tão somente a uma boa alimentação, à atividade física, a um sono de qualidade, mas o conceito ele é muito mais amplo, porque envolve boas condições de trabalho, envolve um salário digno, envolve a possibilidade da gente seguir tendo contato com a natureza, envolve a gente cuidar mais das nossas paisagens internas, o padrão dos nossos pensamentos, as emoções, os sentimentos. Então é um conjunto de fatores que a gente não deve limitar, minimizar apenas a um viés. Essa saúde integral é algo complexo. E eu posso entender a palavra complexo de duas formas. O complexo como alguma coisa complicada, Sim. de difícil entendimento, o complexo no sentido etimológico da palavra. Aquilo que foi tecido junto.
aquilo que se construiu de maneira conjunta. Então, todos esses aspectos formam a nossa saúde integral. E todos são fundamentais, né? Hábitos de oração, hábitos de meditação que já era falada aqui na FERGS pelo nosso querido Jason de Camargo. Desde a campanha Educação dos Sentimentos. Isso aí. Então, é essa visão abrangente, Gabriel, Sim. que a gente tem que seguir correndo atrás, porque Sim. via de regra a gente cuida mais de um lado do que do outro. Muito difícil ter esse equilíbrio, Muito. né? E dentro desse universo da saúde integral, César, Janete, a questão dos nossos sentimentos, das nossas emoções, ela é muito, muito, muito relevante, né? E a Janete escreve, né, e reflete, e hoje traz para a gente também, vai trazer para o Congresso a temática da compaixão. A compaixão, Janete, ela se confunde de alguma forma com a situação da gente ser ingênuo, né, ou da gente não se proteger dos desafios da vida, ou ela também funciona como um elemento de saúde mental, espiritual, de saúde integral? A compaixão muitas vezes é confundida com o servir sem o retorno, porque nós somos imperfeitos ainda e queremos a recompensa imediata. Ela é indispensável para a nossa saúde mental, porque significa ter emoções equilibradas, e emoções equilibradas sem piedade, sem olhar o outro, sem ver a necessidade do próximo, não existe. Eu me desequilibro no egoísmo, na falta de amor. Então, a compaixão, ela requer ação constante em relação ao meu próximo, mas primeiro ação em relação a mim. Eu tenho que modificar as minhas emoções, os meus pensamentos, eu tenho que sair de dentro de mim e olhar para fora. A autocompaixão, né, Jana? Compaixão. Olha-te primeiro para enxergar o teu irmão. Na pandemia nós ficamos muito reclusos e depois nós tivemos, como vemos agora, que nos reencontrando, essa necessidade de olhar nos olhos, de abraçar, de sentir, de ver se estar bem, de sentir aquela energia gostosa, de compartilhar. Mas vai muito além do que isso, porque é se entregar em momentos de dificuldade também. Não é só na alegria do congresso, é quando meu irmão está sofrendo, é quando eu não tenho quase nada aparentemente para dar, mas busco dentro de mim esta força. E isso me fortalece enquanto ser humano, porque eu coloco a minha dor num patamar um pouquinho menor e vejo a dor do meu irmão como algo igual ao que eu sinto. Ou seja, eu olho para o César e percebo que ele tem sentimentos também, que ele tem necessidade, que eu posso estar sofrendo, mas que eu preciso olhar para o meu irmão e ver a sua dor. Então, tocar a dor do outro, de certa forma, acaba contextualizando a nossa própria, né? Sim. E nos tira, me parece, eu quero aproveitar com vocês para tratar de um dos temas que me parece que é um grande desafio que nós temos hoje. Porque essa questão autocentrada, né, do egoísmo e do orgulho, essas chagas radicais, originais, eles se expressam em muitos contextos das nossas vidas, né? E eu recordo dos ensinamentos de Manuel Filomeno de Miranda, quando através da mediunidade de Edivaldo, nos fala que um dos 4 grandes desafios, ou as 4 legítimas verdades que estão postas na obra a qual nós nos referimos, inclusive por onde nós espíritas caímos, é a circunstância do narcisismo. E a gente percebe, nisso que a Janete falava, né? Muitas vezes a indiferença, como uma filha do egoísmo, eu não percebo a dor à minha volta, porque tudo aquilo que me importa está relacionado com o meu interesse, né? Com o meu proveito. E isso se expressa, às vezes, na questão das mídias sociais, o impacto que elas têm até na saúde mental, né? E nessa perspectiva de escravização que muitas vezes nós encontramos da criatura que não encontra em si a condição de pensar o outro, né? De ter responsabilidade afetiva, de ter a compaixão, a empatia. Fala um pouquinho pra gente, César, desse desafio. Tu que és um educador, e eu sei que a educação é um dos motes da tua vida, né? Na construção dos hábitos adquiridos, aí, como nos fala Allan Kardec, né? Você me fez lembrar de uma colocação que uma vez eu li de um autor espírita, em que ele dizia o seguinte, pegando o exemplo do avião, quando há despressurização e as máscaras caem. Então ele dizia o seguinte, se tu pegas a máscara e põe em ti mesmo,
Isso é autocuidado, isso é autoamor, isso é autocompaixão. Se você pega, depois de ter posto em si, ajuda o outro a colocar, isso é alteridade, isso é amor ao próximo. Mas se você pega a máscara do outro e segura, porque você não sabe se a sua vai funcionar bem, aí já é o egoísmo. Então ele usava essa metáfora das máscaras para pontuar, né? Autoamor, autocompaixão, egoísmo. E se você também não dá bola para o que está acontecendo para o outro, é a indiferença. Né? E eu acho legal você ter falado da compaixão, Gabriel, porque antigamente compaixão era dó, era pena. Né? Então é um conceito que vem sendo ressignificado, sobretudo pela neurociência. Então hoje, a empatia é se pôr no lugar do outro, a compaixão é ir além. Conforme você falou, é tocar na dor do outro para ajudar o outro a sair dessa condição. E a autocompaixão também não é a síndrome do coitadinho. Né? Não é ficar com comisseração em relação a mim mesmo. Mas é eu me acolher sem narcisismo, sem egolatria. Porque tem um lance que eu também acho muito legal, que a psicologia fala. Mas antes da psicologia falar, lá atrás, na tradição hindu, o Bhagavad Gita, Sim. que é aquele diálogo do Krishna com Arjuna, tem um momento lá naquele simbolismo, né? Porque tudo é uma luta interna que ele apresenta ali, em que o Krishna diz assim para o Arjuna, e a psicologia também se apropriou disso, trabalha isso, que o ego, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Então, o problema do egoísmo é que o ego adoeceu. A gente precisa do ego enquanto uma função psíquica. Claro. Né? O problema é quando o ego assume as rédeas da nossa vida. Aí desanda tudo, né, Gabriel? É o senhor que nos escraviza muitas Exato. vezes. E Né? é justamente nos momentos das nossas necessidades que nós demonstramos se temos compaixão ou não. Se nós vamos colocar a nossa necessidade em primeiro lugar, no momento da vaidade, se eu quero estar em destaque, se eu quero a minha necessidade atendida primeiro, é aí que eu vou demonstrar espontaneamente se eu já tenho essa compaixão dentro de mim ou se o egoísmo vai me dominar naquele momento. O que não é algo permanente, felizmente. Nós podemos modificar a nossa conduta ao longo das experiências. Janete, e aí é que entra a grande importância do centro, né, Gabriel, como uma instância educativa. Sim. Que nos permite educar e sermos educados e nos autoeducarmos. Essa visão, eu tenho por hábito às vezes dizer o seguinte, você é advogado, né, Gabriel? Sou. Que nós temos 3 grandes visões que atravessam a nossa maneira de raciocinar o espiritismo. Uma, eu diria, como leigo que sou, que é aquela visão jurídica. O que seria a visão jurídica? Erros e acertos, penas e recompensas, que delitos nós cometemos. E está lá no céu e inferno o Código Penal da Vida Futura falando isso. E nós temos uma segunda visão, que é a contábil. Né? E eu tenho muitos débitos. Não, eu espero transformar essa relação débito e crédito. Tem gente que diz assim, eu tenho um carnê com as prestações infinitas. Mas eu gosto muito da visão pedagógica. Perfeito. Que diz pra gente o seguinte, que os nossos erros, eles são acertos disfarçados. São acertos que estão para chegar, a gente está se engravidando deles. Enquanto eles não chegam, os erros nos comandam muitas vezes. Muito bom. Na verdade, é a escola, né? Nós estamos sempre aprendendo isso. É o lado bom da existência na carne, aqui na Terra. É uma escola que nunca vai te abandonar. Exato. Tu sempre tem a condição de se recuperar, de recomeçar. Vocês sabem, queridos, ontem ainda, uma pessoa muito querida estava narrando assim para mim, né? É uma circunstância que, embora não seja incomum, ainda causa perplexidade. Vou contar o caso prático, porque acho que ele se conecta muito com o que a gente está conversando aqui. Um anestesista, ao final de uma cirurgia, é ele que tem que manter o paciente vivo, não é? Até entregá-lo na sala de recuperação e fazer com que o paciente ventile e tudo mais. E neste caso a paciente ela teve uma intercorrência e teve dificuldade de voltar a respirar, teve uma abertura dos pontos na cirurgia,
tiveram que reintervir. E depois disso, o anestesista ficou em torno de 2 horas trabalhando para salvar a vida da paciente. Essa era a circunstância e o final é feliz, porque a paciente salvou-se. Mas o que aconteceu nesse meio tempo é que, por quase uma dezena de vezes, enquanto ele trabalhava para salvar a vida da paciente, um outro médico que faria o uso da sala posteriormente por uma cirurgia eletiva, que não tinha urgência nenhuma, ficava entrando e reclamando que ele ainda estava demorando e que a sala não estava vaga, que ia atrasar a sua agenda diária. E conversávamos sobre isso e ele me disse assim, o que é que leva, eventualmente, as pessoas a não perceberem, mesmo sendo médicas, que eu estava ali com um esforço máximo numa situação grave para salvar uma vida e sendo pressionado por uma agenda de conveniência diária, né? E aí isso me parece que se conecta muito com a questão do nosso desafio da saúde integral, tanto quanto com a compaixão no mundo de regeneração, nesse mundo em transição, né? Sim. O que a gente pode falar? Por que essas circunstâncias ocorrem entre nós? E mais do que isso, de que modo nós podemos construir intimamente condições de superar essas realidades? Nesta situação, Gabriel, era uma situação... É história real mesmo, real. Viu? Aconteceu ontem. Esta é uma situação explícita de egoísmo, porque o outro vê a necessidade urgente, o outro médico precisava estar ali, precisava terminar a cirurgia para manter uma vida. Nesta situação, o egoísmo é explícito. Mas quantas situações de egoísmo, vamos dizer assim, sorrateiro, em que nós nos eximimos de fazer o mínimo. E às vezes o irmão que está ali está no último grau de desespero, precisando de uma palavra para não se suicidar. É verdade. Precisando de um abraço, precisando de um olhar, precisando de uma conversa, como um filho que está abandonado, como o Divaldo nos disse, e nós não percebemos sutilmente, porque o outro está silencioso, mas nós não nos esforçamos em ver a necessidade alheia em nenhum momento, porque tudo que é nosso é mais urgente. Pois é. Então eu sigo cuidando dos meus afazeres. Chega a assustar, assim, né? A falta de percepção, assim, e todos tecnicamente sabiam. Sim. Diferentemente de nós que somos leigos, talvez se fôssemos observar, mas todos tecnicamente sabiam o que estava acontecendo, né? É. César. Não, você me fez lembrar até de uma amiga médica, que lá no Rio, durante muitos anos, ela pegava o trem para ir para o trabalho e ela já pegava o trem cheio e ficava em pé e pegava sempre no mesmo vagão. E ela observava uma cena que a incomodava. Uma jovem sentada, não dava a mínima para os idosos, para as pessoas com deficiência, nem aquela coisa de segurar a bolsa para a pessoa. E ela pegava o trem, sempre no mesmo horário, e assim, batia uma indignação nela. Até que um dia aconteceu da jovem, que sempre ia sentada, e que ela já tinha rotulado de indiferente, de egoísta, se levantar. E aí ela se deu conta que era uma pessoa com deficiência visual. Nossa. Mas a operação de julgamento, né? A visão jurídica já estava ali. Se operava. A pessoa condenada, né? Exatamente. E aí ela própria fez a seguinte reflexão, Gabriel. Quem era cega nessa história? Quem era deficiente visual? A que nasceu com a deficiência? Ou eu, que vendo perfeitamente, julguei, condenei, sem direito à apelação, a recurso? Então são coisas que chamam a atenção e que eu acho que a gente só vai conseguir mudar, você falou a palavra-chave aí num comentário anterior, pela educação. É trazer esses exemplos do cotidiano para a evangelização, para a reunião com os jovens, para o EJE, para a palestra pública, porque são exemplos que instrumentalizam. A gente tira, vamos dizer, conceito da teoria, da abstração, e traz para o mundo prático, né, Gabriel? E me parece que aqui nós temos um desafio, né, meus amigos? Eu gosto muito do conceito da normose, né, que foi cunhado pelo Pierre Weil, pelo James Leloup, quando ele nos fala que existe
e isso envolve muito esse processo de transição planetária, nós ainda estamos envoltos em muitas normoses, o que seria a enfermidade da normalidade. Né? Aqueles comportamentos, para você que nos acompanha, que são tidos como normais socialmente ou até estimulados, mas que o resultado deles não é saúde. O resultado deles não é felicidade, não é bem-estar, é depressão, é suicídio, né? É tristeza. E dentro desses contextos de normose, nós somos muito desafiados, me parece, no nosso cotidiano, né? A encontrar soluções que não passem necessariamente só pelo dedo apontado para o outro. Muito normalmente, aquelas criaturas que mais precisam do acolhimento, da orientação, elas não manifestam isso por um pedido de ajuda, elas manifestam isso pela indiferença, pela arrogância, por um nível de inconsciência na vida cotidiana, né? E aí eu pergunto a vocês, quem somos nós espíritas no meio desta realidade? Quem somos nós na normose do dia a dia? A criatura que julga, a que se recolhe, a que vai interagir com isso de alguma maneira. E aí? Em primeiro lugar, temos que colocar que somos iguais a todos os outros, mas que temos um conhecimento que devemos praticar. E esta prática, ela começa dentro do nosso lar. É lá com os filhos. O Gabriel sabe, eu tenho 2 jovens de 20 anos. Conheço hoje. bem. O Gabriel conhece desde pequenininhas. Hoje estão com 20 anos, quase casando. Mas são aspectos que nós vamos trabalhando no dia a dia. Então, é compaixão com aquele filho que erra, com aquele filho que desafia, com aquele filho que quer ir para algo que não nos parece bom. Então, nós temos que dar o exemplo, porque a autocompaixão é saber dizer não a estas propostas modernas que nos trazem como se fosse bom. Então, eu preciso ter autocompaixão de dizer não para dar o exemplo para as minhas filhas. Senão, elas vão julgar que é normal, porque se a mãe faz... Então, começa aí. O que eu aprendo na Casa Espírita, o que eu aprendo nos estudos das obras espíritas, dos inúmeros livros que se adquire, eu tenho que implantar dentro do meu lar. Eu tenho que implantar na minha vivência dentro da Casa Espírita, com os meus companheiros de jornada, e eu tenho que perdoar a mim mesmo, aos filhos, ao marido, aos companheiros de jornada da Casa Espírita, e temos que recomeçar sempre, porque este é o nosso caminho. Então é um processo de irmos escolhendo o que é bom, mas sem julgar, porque eu não quero aquele caminho, mas se o Gabriel escolher, quem sou eu para julgar? E nós julgamos tão fácil, né, César? O que tu pensa sobre isso? Não, eu concordo com você. E aí eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo e com o meu filho mais novo. Eu tenho 2 filhos. Sim. O mais velho é o Pedro, o mais novo é o Estevão. Nomes significativos. Né? São. A gente está quase pedindo para a FEB mudar o nome de Paulo de Estevão, Paulo Estevão para Estevão. Pedro Estevão. Muito bom. Mas eu acho que eles não vão aceitar. Chamando o Estevão para ir um dia, ele e minha sobrinha Gabriela, para fazermos assim uma distribuição de pães para as pessoas em situação de rua. Então os 2 deviam ter aí uns 7 aninhos. Era num horário que a gente já sabia que as pessoas em situação de rua estariam ali, bem no centro da cidade, e não ofereceria perigo às crianças. E aí comprei os pães, fizemos a distribuição, e voltei assim para casa pensando, cumpri meu dever de pai, de tio, dei um bom exemplo, né? Até que meu filho me fez a seguinte pergunta: pai, por que você dá o pão, mas você não segura a mão do morador de rua, você não olha para o morador de rua? E eu tomei, foi um soco na boca do estômago. E pensei assim, estou eu fazendo isso por desencargo de consciência, para dizer que eu sou bom, que eu sou generoso, que eu me preocupo com as pessoas que estão aí, em situação de rua. Mas ele me fez ver que o essencial, o mais importante, eu não estava fazendo. Eu não estava olhando. Eu não dirigia uma palavra, a não ser: o senhor aceita um pão? A senhora aceita um pão? Dava e ia adiante, Gabriel. E obviamente que isso entra dentro de uma normose. É mais do que uma neurose, entra dentro da normose mesmo. E nós espíritas, se a gente não se der conta, isso impregna de tal maneira
a nossa atuação verdade. dentro do movimento da Casa verdade. Espírita, e a gente vai normalizando e normatizando coisas que a gente deveria continuar estranhando e não aceitando fazer. Muito importante, Né? né? A gente às vezes é capaz de dissociar a conduta do sentimento, o princípio espírita da forma de agir no modo cotidiano, e aí quando a gente se dá conta, a gente precisa fazer essa reconexão, né? Eu queria aproveitar vocês aqui, e me parece que isso também se relaciona com o aspecto da saúde integral e da compaixão, e com o fato de serem pais de filhos jovens, para trazê-los um assunto que ele está bastante na mídia, infelizmente, teve reportagens nacionais nessa semana, e que é ligado à saúde na juventude, que é o seguinte: esse assalto, esse estímulo que a gente tem ao uso das drogas sintéticas, né, dos vaporizadores, dos vapes e tudo mais. As drogas sintéticas, estamos falando aí do K, bala, doce, MD, êxtase, tudo que vai surgindo a cada dia, normalmente associado à cultura da balada, com as festas eletrônicas, mas que é uma tragédia silenciosa. A gente tem uma pergunta que eu já vou fazer para vocês, que chegou aqui daqui a pouquinho, sobre as guerras, né? Mas também existem outras guerras silenciosas que se operam na nossa sociedade. De que modo a gente pode contribuir para que nós possamos ter um entendimento acerca disso? Na semana passada eu vi a notícia de uma criança em coma pelo uso de vape, do vaporizador que tinha gostinho de tutti-frutti, gostinho de morango, e a pessoa consumindo de uma forma normótica, porque a gente vê os jovens até propagando isso, achando bonito, postando no Instagram, e a gente sabe que nessa cultura da droga sintética versus a festa eletrônica, infelizmente muitos têm sido levados a situações de grande sofrimento, né? O que vocês podem nos trazer de contribuições da doutrina espírita para uma saúde integral e para a transformação social desses contextos tão delicados? Educação amorosa, aquela educação que vai preencher os vazios das nossas crianças, dos nossos jovens, observar desde cedo o que este espírito imortal traz para dentro do meu lar. Quem é este espírito imortal? Que tendências, né? Que tendências, o que ele deseja, quais os ímpetos, o que eu tenho que apaziguar. Então, a evangelização espírita, a terapia médica, se necessário, todos os encaminhamentos, mas principalmente a amorosidade dentro do lar. Aquela amorosidade que vai ver o que cada filho precisa, que vai ceder, que vai saber pedir desculpa se errou, que vai estar presente, mesmo quando a situação parece estar difícil, e que nós pais e mães sabemos que às vezes fica mais complicado, e que vem aquela nuvem, né? Meu Deus, o que eu faço agora? Então, continuar orando, fazer o evangelho no lar e estar perto, observar constantemente, se colocar à disposição, valorizar os dons deste espírito, porque os nossos filhos não são iguais a nós. Então não adianta eu querer que o meu filho vá fazer tal coisa para se afastar das drogas. Ele vai fazer o que ele gosta, o curso que ele gosta, a afetividade que eles têm que vivenciar também, tratar como algo normal, dentro da naturalidade de cada ser humano. Porque hoje nós vivenciamos a bissexualidade, a homossexualidade, graças a Deus, com mais naturalidade, mas ainda há abismos a vencer. Então, quando um filho vem e me revela: mãe, eu sou bissexual, você é meu filho amado, você é um espírito imortal que vive a sua sexualidade. Mãe, eu sou homossexual, que bom, você continua sendo meu filho amado. Então, isto preenche os vazios que o desafeto causa. E onde há vazio, vai ser preenchido por estas tentações, por estas ilusões que a vida nos traz. Eu penso também, concordando com a Janete, que a gente vive muito ainda, conforme a belíssima palestra que Vinícius fez agora pela manhã, o ter em detrimento do ser, o parecer, a cultura da imagem, né? As redes sociais contribuem muito para isso, quando não são bem utilizadas. Claro. Então, algumas situações que eu já me deparei em termos de consultório, Gabriel, ou situações que me foram narradas, normalmente eram, de alguma forma, pais que negligenciaram a questão do tempo, e não basta só a qualidade do tempo. Um bom atleta, um Bolt da vida, Sim. um grande cantor, um escritor, um orador, como o nosso querido Di,
você precisa de anos dedicados àquela tarefa, para você ganhar aquela expertise, ter aquele know-how. Então não adianta só eu dar um tempo de qualidade, eu preciso acrescentar à qualidade a quantidade. Porque normalmente é a quantidade que vai me trazer a qualidade. Mas isso implica em rever os nossos modelos de educação. O que eu estou querendo para os meus filhos? Nas histórias que eu tomei contato, foram pais que muitas vezes deram tudo para os filhos, mas não se deram. Sim. Não estabeleceram nenhum tipo de desafio, de esforço próprio que eles deveriam fazer. Um pai que dá um carro para o filho com 16, 17 anos, depois de permitir que ele use todas as marcas possíveis, de ter levado esse filho para viajar para vários lugares do mundo, sem que esse filho tivesse se esforçado, ou filha, Gabriel, minimamente, para fazer jus a isso. Pra conquistar essas coisas, né? Exatamente. Então chega um ponto que o que falta? Ele quer mais prazer. Ele quer se narcotizar com o prazer. E aí as drogas, em função desse vazio, elas caem como mão na luva. Elas preenchem, entre aspas. No fundo, a droga é você tomar água salobra estando com sede. Exatamente. Né? E, gente, estão chegando perguntas para a gente aqui, das pessoas que estão nos acompanhando. Tem uma pergunta que está dirigida para a Janete, mas eu também já vou fazer para os dois, né? Porque vocês estão aí fazendo uma dobradinha, acho até que ensaiaram, Isso, né? olha. Que é a seguinte pergunta aqui. Pergunta do Pedro Coronas de Souza. Esse Pedro. Dizendo: querida Janete, e eu já estendo para o querido César, qual o papel da nossa compaixão perante as guerras? Compaixão para todos os lados envolvidos. Compaixão para combatentes e combatidos. Compaixão para todos os seres. Não vibrarmos nesta energia de guerra. Perdoarmos a todos e acreditarmos que a maioria dos envolvidos são homens de bem. Na faixa de Gaza, em Israel, a maioria dos habitantes são homens de bem. São pessoas que estão buscando a sua realidade, a sua vida, que estão lutando. E estes irmãos que estão na luta, que estão causando mal, o sofrimento, merecem a nossa compaixão para nós rompermos este ciclo de tragédia, de Ciclo revolta, do próprio ódio, né? de sangue, de ódio. Não, eu concordo. Não acrescento nada, porque você está botando aí os dois lados e está estabelecendo uma ponte para que a gente não estratifique, não estereotipe. E vale um cuidado ainda, Gabriel e Janete, que é a questão desse mote das guerras está servindo, está retroalimentando divisões ideológicas. As pessoas parecem que buscam se encaixar em polos mais do que refletir sobre o contexto. Exatamente. E o nosso lado é o lado do Cristo, é o lado do Evangelho, que tem compaixão com o vencedor, entre aspas, e com o vencido, com o opressor, com o oprimido. Né? Todos são nossos irmãos. Sim. O perigo é a gente usar essas categorias como forma de estratificação, de divisão, de polarização, que realmente não nos interessa, porque nos distancia do pensamento do Cristo e nos distancia uns dos outros. Retroalimenta as nossas guerras internas, sutis, conforme você falou muito bem, Janete. Aumenta a psicosfera de ódio. Exatamente. E o próprio Livro dos Espíritos nos informa que essas guerras elas só cessarão uma vez que nós tenhamos superado justamente o egoísmo e o orgulho. Sim. Porque às vezes, me parece, queridos, vejam se isso também faz sentido para vocês, que diante dessas grandes questões, nós nos sentimos impotentes. Então eu digo, o que é que eu posso fazer em relação à guerra da Ucrânia, em relação à guerra que se estabeleceu na faixa de Gaza e muitos outros conflitos armados que estão em curso no mundo nesse momento, ou as guerras silenciosas que estão nas comunidades aqui no Brasil e outras tantas que são igualmente relevantes e trágicas. Mas eu digo, eu não posso fazer nada diante disso. Não há nada que eu possa fazer. Será que isso é uma realidade? Por vezes a gente pode se esconder na impotência
para deixar de agir naquilo que nos caiba? Penso que sim. Vou inverter. Né? Tá. Vou começar para a gente dar uma outra dinâmica. Penso que sim. E você me fez lembrar, Gabriel, de uma palestra do Divaldo, na qual ele narrava que certa feita ele se surpreendeu com uma oração do Dr. Bezerra de Menezes, na qual o Dr. Bezerra de Menezes não pedia pelos sofredores, pelos oprimidos, pelos doentes. O Dr. Bezerra pedia pelos que impõem o sofrimento, pelos que produzem a segregação social, racial, pelos que fomentam o ódio na face da terra, através de uma oração. Certamente que o Dr. Bezerra fez e faz muito mais do que isso. Sim. Então, nós podemos, conforme Janete colocou, orar pelas redes sociais que hoje nos conectam ao mundo inteiro e até com aplicativos de tradução para os que não dominam os outros idiomas. Quanta coisa boa a gente pode semear. Eu mesmo andei replicando alguns posts de palestinos e israelenses se abraçando, Sim, crianças, né? Estive recentemente agora em Portugal e fui lá num espaço, que eu não me recordo bem qual é o nome, se é o Espaço das Nações. Eu sei que tem bandeira dos países do mundo inteiro. E gravei um pequeno vídeo dizendo que no futuro nós vamos estar próximos, para além das bandeiras, das faixas territoriais, para além das condições financeiras, sexuais, étnicas. Então a gente pode fazer muito semeando nas redes sociais, levando essa temática para as aulas de evangelização, para o nosso evangelho no lar. Eu me lembro de uma colocação do Emmanuel, sem querer me estender muito aqui, Imagina. que está lá no livro Há 2000 anos, que eu acho que passa despercebida para muitos de nós, quando ele salienta, num rápido comentário, que a queda do Império Romano se deu pela falência das famílias romanas. Uhum. É óbvio que a maneira como Roma dominou teria que acabar, teria que ter fim. Sim. Mas ele diz que na medida em que toda a educação foi sendo terceirizada, o Império ruíram os valores, os bons valores. Sim. Então a gente pode sim, Gabriel, fazer muita coisa, além de orar, semear boas notícias nas redes sociais e trazer essas discussões para o nosso âmbito mais próximo, para nos instrumentalizar na construção de um mundo melhor. Né? Verdade, meu amigo, verdade. E por vezes até me parece que procurarmos em nós mesmos aqueles comportamentos, aquelas escolhas, aqueles hábitos que de alguma forma sintonizam e fortalecem esse ânimo belicoso, esse ânimo, né? A se ficar no nosso âmbito de ação. Pois é, né? Tá chegando mais pergunta aqui pra gente e tem uma pergunta que veio pelo chat aqui no YouTube da Fera Display, da Débora de Marco, que diz o seguinte: a gente espera o outro se preocupar conosco e caímos no hábito de achar que o outro sabe do que nós precisamos. Por que isso acontece? Ela pergunta. E eu até gostei da pergunta dela e vou acrescer, né? E será que a gente sabe do que a gente precisa também? Carências, necessidades, nós somos fragilizados espiritualmente ainda, nós somos muito carentes, nós queremos que o outro nos ame, que tenhamos amigos que nos abracem, que venham e que até percebam o que estamos sentindo e necessitando. Só que às vezes o outro irmão está na correria, está trabalhando, está com muito mais problemas do que nós e nós não percebemos. Então, ainda é natural do ser humano essa dicotomia. Eu quero ser lembrado, eu quero ser olhado, mas é uma recíproca. Exato. E às vezes no dia a dia há uma distância tão grande entre o que se pensa, mas o fulano é egoísta, o fulano não me vê, e não sabemos que o outro está doente, que o outro está com a dor profunda, que o outro nos ama profundamente, mas não tem coragem de chegar perto, porque me acha de alguma forma superior. Isso acontece nas relações, as pessoas nos colocam em pedestais, então não chega perto, não se aproxima, até mesmo com os filhos dentro de casa. Ah, mas a minha mãe tem mais experiência, a minha mãe não vai entender.
E em uma ou duas palavras nós percebemos que era uma bobagem, que tudo se resolve com um abraço, com um sorriso, com um entendimento do dia a dia. Sim. Eu acho legal isso que você colocou. E a pergunta também muito oportuna, né? Eu me lembrei daquela revelação que Divaldo faz, de que um dia ele estava no Rio de Janeiro e tinha lá o Geraldo Guimarães, amigo dele, já desencarnado, que dizia, né, dava uns sinais sobre a extensão da fila, se estava curta, se estava longa. E aí a senhora chega e diz para ele, então logo ele autografa, o senhor poderia pelo menos olhar para mim? E ele conta que foi uma ficha que caiu para ele. Ele justifica pela quantidade, etc e tal, mas ele agradece aquela senhora. Sim. Porque ele tinha entrado no automatismo dos autógrafos e da entrega dos livros. E recentemente eu ouvi uma colocação do José Carlos de Luca, de que trabalhava num determinado prédio, ele também é da área jurídica, né, juiz, Sim. e que ele entrava, saía, tinha lá uma ascensorista, e um dia a ascensorista diz para ele, Dr. De Luca, eu comprei seu novo livro, o senhor poderia autografar para mim? Não sei se vocês tomaram conhecimento dessa história. Não. E aí, depois não, pegou o livro. No que ele pegou o livro, ele se perguntou, qual o nome dessa senhora? Eu entro e saio desse elevador há anos e nunca me dei conta de que não havia perguntado a ela o nome dela. Ser humano. E ele então, reconhecendo né, a sua mancada, ele disse, a senhora pode me lembrar o seu nome? E ela, claro, doutor De Luca, meu nome é fulana, não sei o quê. E a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas não são telepatas, elas não vão ler o que se passa na nossa cabeça e vice-versa. Então que a gente fale, eu estou cansado, eu estou com sede, eu estou com fome, eu gostei, eu não gostei. Manifeste, né, a necessidade, a fragilidade. E me parece que esse desafio que o César está colocando aqui, ele vem ao encontro de um questionamento que nós recebemos agora do Wendel Larruscaim, amigo nosso aqui, advogado também, e escreveu lá no chat do YouTube o seguinte: querido irmão César, e a pergunta me parece pertinente para ambos também, né? Chamou atenção na sua fala a desaceleração do ritmo como uma das formas de conquista da saúde integral. Mas como conciliar as tribulações da vida com a vivência do Evangelho? Isso parece pergunta de Paulo Estevam, não é? Está profunda a pergunta de do Wendel aqui. Exatamente. Como conciliar as tribulações da vida e deste ritmo acelerado, que é o que ele destaca aqui na tua fala, com a vivência do Evangelho? Quer começar já? Vou deixar contigo. Tá, como é que é o nome dele mesmo? Wendel. Wendel. É um desafio, mas todo desafio, assim como toda caminhada, toda dieta, toda retomada de atividade física diante da nossa procrastinação, implica num primeiro passo. Eu vou lhe dizer o que no meu caso tem me ajudado. No meu caso, de 5 anos para cá, o que mais me ajudou foi encontrar tempo e espaço para meditar. E uma meditação laica, sem conotação religiosa. Aquela meditação que Joana de Ângeles receita para nós, o Wendel, lá na série psicológica, particularmente no livro Vida, Desafios e Soluções, que ela dá um passo a passo. Onde meditar, por que meditar, quando meditar, quanto tempo meditar. Se você conseguir, Wendel, encontrar um tempinho para meditar na sua casa, no seu trabalho, na condução, porque a gente aprende que não é preciso um local específico, nem um momento privilegiado do dia, e nem nos tornarmos avatares, gurus, nada disso. A palavra meditação está semeada nas obras de André Luiz. Leon Denis falou muito de meditação. Emmanuel tem páginas lindíssimas falando sobre meditação.
Meimei, sobre o silêncio, sobre a contemplação. Casimiro Cunha, Verdade. em Cartilha da Natureza. Então encontra um tempinho, Wendel, para meditar, porque você vai ganhar foco, vai desacelerar e vai melhorar sua saúde mental, emocional e física. É o que me vem à cabeça para dizer para você. E o Wendel, você vai gostar ainda muito também do conselho da Janetinha. Sabe onde que o Wendel trabalha hoje, Janetinha? No judiciário. Então tu deve saber dizer para alguém como conciliar as tribulações do judiciário com a vivência do evangelho. Complementando o que o César trouxe. É por lá que ela anda também, né? também. Trabalhando. Complementando, em questão de rotina, nós poderíamos falar em priorização, em organização, mas vamos um pouquinho além. Há pessoas que têm uma rotina extremamente atribulada e tornam ela pior, porque andam com o coração saltando pela boca, como dizem aqui no Sul. Então, é uma questão interna. Eu tenho que me desacelerar, e aí vem a meditação que o nosso irmão nos trouxe. Eu tenho que fazer a minha rotina com mais calma. Eu posso ir trabalhar correndo, tropeçando, xingando no trânsito. Eu posso ir trabalhar ouvindo uma musiquinha no meu carro, saindo no horário certo para não me atrasar, para não sofrer um acidente. Eu posso ter o meu dia a dia todo desorganizado e sair quase tendo um ataque cardíaco, mas eu posso organizar a minha rotina e ir preenchendo cada parte. Então, viva cada momento, sabe? Viva cada momento, porque a ansiedade, nós temos uma agenda longa. Sim. Então eu estou agora aqui no Congresso, já estou pensando lá no Espiritismo da Praça, em Guaíba. Não, eu elaboro a exposição. É tão difícil para a gente estar presente, Exatamente. no presente. A cada dia basta o seu mal. Pois é. Então elabora a tarefa de hoje, a de amanhã pode esperar um pouquinho, coloca na ordem, na sequência e vai apaziguando o seu espírito. Isso também é autoeducação, que nós temos que adquirir e é possível. Você sabe uma coisa que minha esposa, Gabriela, chamou a atenção? Nós publicamos um livro, Meditação e Espiritismo. Sim. Né? Temos o livro de Haroldo, temos o livro do Alberto também. E temos esse pioneirismo do Jason de Camargo nos chamando a atenção para isso, desde o livro Educação dos Sentimentos. Mas ela chamou a atenção que os mentores na obra de André Luiz, Alexandre, e tantos outros, né, que a gente encontra ali, Aniceto, Clarencio, muitas vezes o texto diz assim: depois de uma longa pausa, depois de instantes de silêncio, os espíritos esclarecidos, eles já operam num outro ritmo. Mas nós, por conta dessa coisa multitarefa, da produtividade, de eu preciso transformar débito em crédito, eu preciso transformar culpa em paz. A gente entra num modo multitarefa que quando a gente vê, a gente está tendo que parar forçosamente porque adoeceu. E os espíritos já sinalizam nas entrelinhas que eles fazem pausa, que eles esperam um pouco antes de responder. Eles respiram. Então, Wendel, se a gente conseguir pelo menos prestar mais atenção na nossa respiração, já vai ser um ganho extraordinário. Muito bom, gente querida, muito bom. Nós estamos chegando nos instantes finais aqui desse nosso bate-papo tão gostoso. O tempo voou. Não sei para vocês, mas para mim também. A gente já está aqui há 50 minutos. Nossa, conversando. eu não percebi. Né? Mas é porque é bom tudo Eu isso. não percebi. Mas eu gostaria de colher de vocês, nós temos agora, quanto aí nossa produção? 1 minutinho, né? Colher uma frase de cada um de vocês, deixando para os nossos congressistas, para as pessoas que nos assistem em casa, para esse universo de voluntários que estão trabalhando em ambos os planos da vida, para que esses momentos se produzam, né? Que as pessoas possam deixar uma frase do fundo do coração, sabe? Buscar lá no fundo do sentimento e deixarem uma frase com toda essa amorosidade que vocês têm para toda a comunidade do Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Amem, trabalhem, perdoem, persistam, vivam com alegria. Acredite em você. Acredite profundamente no seu potencial, no seu talento, porque os bons espíritos e o Cristo não cessam de acreditar em você. Muito, muito, muito obrigado, queridos.
Olha, o Congresso ele tem um ritmo acelerado. Nós desaceleramos o ritmo agora e no meio de todas essas pessoas a gente está falando com essa sensibilidade, com essa naturalidade, e isso é pelo esforço, pelo testemunho que vocês trazem para a gente. Obrigado. Que Deus abençoe a trajetória, as famílias de cada um de vocês, a nossa gratidão, em nome da família Espírita Gaúcha. Fiquem com Deus. Obrigado.